Olá! É um prazer estar com você novamente aqui no programa Mais Saúde. Eu sou a Mia Koda e hoje serei a sua apresentadora nesse episódio. Vamos falar sobre saúde, bem-estar, saúde mental, saúde física, saúde emocional. Gente, o programa tá demais e você não pode perder nada. Vamos começar? Para começarmos, vamos ver uma entrevista com o Dr. Smiley. Ele vai nos falar um pouquinho sobre um dos procedimentos mais procurados, mais requisitados quando se trata de transformação corporal, que é a lipoaspiração. Vamos ver junto o que o Dr. Smiley tem a nos dizer? Olá, estou aqui na Shop TV hoje para falar um pouquinho sobre curiosidades e até o procedimento de lipoaspiração. Quais são as indicações, o que precisa saber sobre esse tema aqui que é muito abrangente, que muita gente procura sobre essa cirurgia. A lipoaspiração está indicada em gorduras localizadas. A lipoaspiração não é feita para emagrecer ninguém. A paciente tem que estar numa condição de corpo mais ou menos ideal com as gordurazinhas localizadas. Uma gordurazinha no culote, uma gordurazinha embaixo do umbigo, uma gordurazinha ali perto do pubis, aí você pode indicar uma lipoaspiração. Porque a lipoaspiração não pode tirar muita gordura, porque a paciente sangra também. Nós normalmente tiramos até 3 litros da paciente para que não precise fazer transfusão sanguínea. Então é uma coisa séria. Então a gordura localizada não é para emagrecer ninguém. Isso aí é um mito de verdade na cirurgia plástica. Já falei uma vez sobre isso. Existem pequenas contraindicações da lipoaspiração. Por exemplo, a paciente está muito acima do peso, a gente contraindica, porque a lipoaspiração pode fazer um choque hipovolêmico, etc. Né? Paciente que tem um exame alterado, né? Uma anemia, paciente tem hemoglobina baixa, o hematócrito baixo, a gente espera ela melhorar o seu quadro hematológico, né? Podemos até encaminhar para o hematologista para ela melhorar, para a gente submeter ela a uma cirurgia com segurança. Outra coisa importante de saber é a diferença entre a lipoaspiração clássica e a lipoaspiração HD, ou de alta definição. A lipoaspiração clássica a gente faz no plano, tecnicamente, um plano um pouquinho mais profundo da gordura e é para gorduras mais abrangentes e tal. A gordura que fica na superfície é tirada através da lipoaspiração HD ou de alta definição. Só é indicado em pacientes que têm um nível de gordura muito baixo, pacientes atletas, paciente que faz fisiculturismo, que quer ficar com aquelas traços na pele de definição muscular, porque a lipoaspiração é feita na superfície. Então essa é a lipoaspiração de alta definição. O pós-operatório, a paciente tem que fazer as drenagens linfáticas, né? Hoje em dia tem os tapes, que a fisioterapeuta coloca umas faixas em cima da lipoaspiração, do local da lipoaspiração, para o edema ficar menor. E tem a drenagem linfática, que ela faz algumas sessões, no mínimo 10, mas às vezes faz mais. Usa uma cinta compressiva e a paciente fica no local lipado, fica bastante roxo. Existe uma equimose. Pode passar uma pomadinha para absorver isso aí e as drenagens linfáticas ajudam muito. A paciente não deve tomar sol, né, porque ela pode pigmentar, e a paciente acompanha o cirurgião plástico, o resultado vem mais ou menos em 6 meses. E a outra coisa interessante é que a lipoaspiração ela pode ser indicada isoladamente, né, numa gordura localizada, como eu havia falado, e também pode ser associada a uma outra cirurgia plástica. Muito comum você fazer uma abdominoplastia associar a uma lipoaspiração, porque você acrescenta o efeito, né? Você tira excesso de pele e aí você faz a voltinha, a curvatura para fazer a cintura da paciente. Um pouquinho de flanco e às vezes também uma lipoaspiração superficial semelhante à de alta definição, embaixo da pele, acima do umbigo, para fazer aqueles sulcos e para dar uma impressão de hipertrofia dos retos. Então isso é muito comum, nós fazemos a abdominoplastia associada à lipoaspiração da região supraumbilical, dos flancos e das laterais do abdômen. Outra dúvida é, essa gordura é jogada fora, não sei o que. Muitas vezes nós tiramos a gordura e fazemos a lipoenxertia. Usamos o enxerto autógeno, né, da própria paciente, pegamos a gordura, decantamos e usamos ela em algum lugar que tenha depressões, lugares fundinhos. É muito comum aqui na lateral da raiz da coxa, tem um fundinho ali que podemos injetar um pouquinho de gordura e também no bumbum, né, na região superior do bumbum, fazer um enxerto de nádegas. Usar a lipoaspiração da abdominoplastia e fazer um enxerto de nádega. Ou usar a lipoaspiração do dorso, às vezes o paciente tem as costas um pouco mais gordinhas,
fazemos a lipoaspiração, decantamos e fazemos um enxerto em bumbum de gordura. Tem a vantagem de outros procedimentos de bumbum, como prótese ou outros, porque não tem reação, porque é um conteúdo autógeno da própria paciente. Então essa é a vantagem. A desvantagem é que a lipoenxertia ela pode ser absorvida uma parte, isso é verdade. Você injeta e ela uma parte é absorvida, tem que avisar o paciente, é isso aí. Gente, quanta informação valiosa para você que está pensando em fazer uma lipoaspiração ou para você que quer saber um pouco mais sobre esse assunto, já fez, gostaria de tirar ainda algumas dúvidas que ficou, né? Então, doutor Smiley, muito obrigada, sempre muito gentil, muito atencioso e, lógico, um médico de excelência. E agora a gente vai falar sobre a saúde mental com a doutora Carol. A doutora Carol é uma psicóloga dedicada a ajudar as pessoas a resolverem seus conflitos, a se encontrarem. Gente, eu adoro a doutora Carol, todo o conteúdo que ela traz aqui eu assisto, não perco e tenho certeza que você vai gostar também. Vamos assistir? Olá! E hoje vamos falar um pouquinho e conhecer sobre alguns transtornos do neurodesenvolvimento. É quando uma pessoa apresenta prejuízos, déficits na sua vida, no cotidiano, ou seja, no seu funcionamento neurológico, onde o padrão que é esperado é diferente. Dessa forma, nós entendemos pessoas típicas, aquelas que se desenvolvem de acordo com o que é esperado para cada momento, para cada idade, e atípicas as que não se desenvolvem de acordo com o esperado. Por exemplo, pode haver um comprometimento nas áreas sociais, na comunicação, na linguagem, nas áreas cognitivas, memória, na área cognitiva, que afeta também a memória, e isso pode prejudicar na área cognitiva, afetando a memória, além de dificultar a aprendizagem das habilidades. É muito importante não cair nos mitos que existem por aí, né? Por exemplo, não pode ser realizado um diagnóstico antes dos 3 anos, ou até mesmo cada criança tem o seu momento, vamos aguardar um pouco mais, volte daqui 6 meses. Não, hoje em dia, com os estudos, apontam que é possível conhecer, realizar, ter um diagnóstico a partir da primeira infância. E dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento estão TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TEA, transtorno do espectro do autismo, DI, transtorno do desenvolvimento intelectual, transtornos específicos de aprendizagem, de comunicação, motores e outros transtornos não especificados. E para saber dos sintomas desses transtornos, acompanhe os próximos programas. Vou falar individualmente de cada um deles. Deixe sua pergunta nos comentários e até a próxima. É incrível como a saúde mental tem que estar presente nas nossas vidas e a Carol consegue nos dizer isso, nos transmitir isso com muita leveza. Muito obrigada, Carol. E agora eu convido você a assistir o meu quadro Refletindo com Mia Koda. Vamos ver qual a reflexão que eu trouxe para hoje? É muito comum quando a gente chega em casa, a gente desabafar sobre os nossos problemas, as dificuldades enfrentadas depois de um dia de trabalho com os nossos familiares. A gente faz isso numa tentativa de aliviar nossas preocupações e angústias. Mas é importante refletir se não estamos constantemente assumindo o papel de sofredores, lamentando as dificuldades da criação dos filhos e, sem pensar direito, acabamos por plantar sementinhas de culpa em seus corações. Não estou sugerindo que devemos suportar todos os desafios em silêncio, mas sim que devemos encontrar formas mais positivas de diálogo, focado em soluções e não em lamentações. É muito melhor para o ambiente familiar conversar sobre economia, cooperação, onde cada membro da família contribui da melhor forma possível para que todos possam se sentir importantes e amados, e nunca como um fardo. Aproveitando, gostaria de te convidar para conhecer o meu livro Acabou Mãe, Cadê Meu Tênis?, disponível na Amazon. Nele, compartilho 9 princípios para uma vida plena, mesmo após os filhos saírem de casa. Até breve.
Ainda continuando no tema saúde, vamos falar sobre uma outra área que infelizmente acomete milhões de pessoas em todo o mundo e prejudica muito a saúde, a vida dessas pessoas, que é a diabetes. Para falar sobre esse tema, esclarecer para a gente, nós vamos ouvir o Dr. Guilmer de la Cruz, que é um médico especialista, um médico de experiência e tem muito a nos acrescentar. Vamos ver? Diabetes é uma doença, ultimamente, nestes últimos anos, está em aumento na população de Penápolis e na região. Na verdade, é quando o pâncreas está com uma alteração, nesse caso, não produz um hormônio conhecido como insulina. A deficiência desta insulina produz que o açúcar que se acumula na sangue aumente, e esse açúcar que se acumula na sangue produz muitos sintomas. Então, na verdade, a definição da diabetes é uma deficiência do pâncreas. A diabetes, por exemplo, tem vários métodos para detectar a diabetes. Normalmente é quando um paciente apresenta os seus sintomas, que comecei a falar no início, como aumento, polidipsia, aumento de sede, uma sede incontrolável, está urinando muito, poliúria, polifagia, quer comer a cada momento. O paciente chega no consultório e fala: doutor, estou em jejum e quero fazer uma glicemia, um teste da glicose. Está em jejum? Sim, então pode fazer. Glicemia de jejum tem que ser maior ou igual a 126. Então é um paciente que sim, tem diabetes. Para confirmar esse diagnóstico, eu preciso mais uma amostra a mais. Tem que ser 2 amostras. E esse teste que eu vou fazer a continuação se chama teste oral da glicemia. Eu dou ao paciente uma balinha com glicose e o paciente toma. Depois de 2 horas, eu afiro novamente a glicose dele. E se a glicose for maior de 200, eu diagnostico o paciente como diabetes. Agora, existe também aquele paciente que fala: doutor, tomei um café da manhã, porém, eu fiz um teste de glicose e eu estou mais de 200. Dá nada, tipo, maior ou igual a 200. Estou com diabetes? Espera aí, eu preciso confirmar com um teste mais. Então, também essa é uma causa, né? Tem no consultório pacientes que vêm e me falam: doutor, estou com hemoglobina glicada muito alta, estou com diabetes. Só hemoglobina glicada não me confirma diabetes. Hemoglobina glicada simplesmente é o nível de glicemia que teve nos últimos 3 meses. Quando esse fosse porcentagem, porque tem porcentagem da glicemia glicada por mais de 6,5, maior ou igual, sim, ou seja, que significa, me ajuda muito no tratamento, porém não no diagnóstico. Então, assim, se o paciente não está controlando bem com os medicamentos, com a insulina, e me traz uma glicemia glicada maior a 6,5%, aí eu estou sabendo que meu tratamento não está fazendo efeito, porém não serve como diagnóstico. Em termos gerais, a diabetes se classifica em 2 tipos. Em termos gerais, temos a famosa diabetes tipo 1, né, e tipo 2. Normalmente, a diabetes tipo 1 é aquele paciente que chega no consultório com uma alteração que fala assim, o paciente não produz insulina. O pâncreas dele já está por autoimunidade sendo destruído. Esse paciente vai precisar de insulina para toda a vida. Diferente da diabetes tipo 2, que no recorrer dos anos, a alteração da produção de insulina vai se alterar e vai começar a produzir mais devagar e menos quantidade, e aí vai produzir a diabetes. A diabetes tipo 1 é aquela diabetes, por exemplo, que se origina mais em jovens, menos de 20 anos, ou o paciente nasce já, hereda essa carga, né, carga genética. E a diabetes tipo 1, por exemplo, o paciente não é tão obeso como diferente da diabetes tipo 2. Normalmente são pacientes magros, são pacientes que têm sim umas alterações típicas da diabetes, como sede, fome, porém são pacientes que não vão a ser classicamente obesos, como a gente vê em diabetes tipo 2. São pacientes que vão precisar de insulina, vão andar com sua canetinha de insulina aonde fosse, já que o primeiro sintoma que eles tiverem, ele vai ter que colocar sua insulina. Hoje em dia existe inclusive uma bomba de insulina que tem que se instalar, e automaticamente, quando o corpo, a bomba detecta que falta açúcar, tem muito açúcar na sangue, libera uma insulina. O paciente não tem que se preocupar. O ideal é que estes pacientes sempre vão estar aferindo a glicemia, o açúcar, na pontinha, para ver se está tudo bem, se não está com muito açúcar na sangue, né? E agora, diabetes tipo 2 é o que é o mais comum. Também tem uma carga genética, só que influi muito a alimentação da pessoa ao longo de sua vida. Não comeu certinho, se está com um sobrepeso muito aumentado ou obeso, aparecem os primeiros sintomas como a resistência de insulina, e se o paciente não tomou a verdadeira atenção no momento, já aparece essa deficiência de insulina, né? São pacientes já com muito sobrepeso, são pacientes que sim, primeiro, antes de iniciar a insulina, diferente do tipo 1, são pacientes que vão precisar primeiro tomar medicamentos via oral, tá? Antidiabéticos via oral. Hoje em dia, temos muito avanço
avance nessa área, porém existem sim medicamentos muito bons via oral. As mais comuns que o paciente do SUS usa são a metformina, conhecida metformina, né? Sulfonylurea também. Então, assim, se a diabetes é controlada com medicamentos via oral, tudo bem, mas depois se o descontrole da glicemia, ou seja, do açúcar na sangue, não adiantar só tomando comprimido antidiabético, aí se emplea insulina. Esses para pacientes tipo 2. Então, assim, essas basicamente são a classificação da diabetes e um pouquinho de cada um. Primeiramente, quando nós comemos, por exemplo, um alimento que tenha muito carboidrato, açúcar, né, automaticamente passa no intestino e vai na sangue, né? Aí o pâncreas, ao detectar nosso corpo tem aumento de açúcar na nossa sangue, ele vai liberar aquela hormona famosa que se chama insulina. Essa insulina vai detectar onde que está aumentado e vai tirar esse açúcar, essa glicemia, e vai começar a baixar. Vai começar, vamos enviar um pouco para o fígado, vamos enviar um pouco para os tecidos. Está faltando açúcar aqui, vamos enviar aqui. Essa hormona insulina é como se fosse um diretor de uma orquestra, né? Ela detecta o aumento da glicemia na sangue e libera os tecidos que precisam. Isso que acontece em uma pessoa normal. E a insulina tem que ser exata, tem que ser calibrada. Não pode ser muito e tampouco pode ser pouco. Isso que acontece em uma pessoa normal. E a sangue, obviamente, está em todo o nosso corpo. Pilares todos vão para as pontas dos dedos, vão para o cérebro, para todo lado, né? Agora, o que acontece em um paciente diabético? Em termos gerais, é a deficiência da liberação de insulina por parte do pâncreas. Então, o pâncreas vai estar afetado nesse caso. Quando a pessoa come esse açúcar ou muito açúcar, carboidratos, vai para o nosso corpo, vai no intestino absorve tudo e o açúcar está aumentado na nossa sangue. O pâncreas vai detectar isso e libera aquela insulina. Só que a insulina vai ser pouca, não vai ser o suficiente para tirar esse açúcar da sangue e colocar no devido lugar. O que vai fazer? Esse açúcar se vai acumular na sangue e o açúcar vai por todo o nosso corpo fazendo muitas lesões. Então, ter muito açúcar sem poder descartar, sem poder ir embora do nosso corpo é perigoso. E é aí que começam os sintomas. Como o açúcar da sangue está em nosso corpo aumentada, vai primeiro pelo rim. Porque pelo rim que a gente faz urina, né? Tira aquela... detectou, vamos tirar esse açúcar pelo nosso rim. Só que a ter muito açúcar no nosso rim, filtrar, vai tirar a água também. Então o açúcar nunca sai só pela urina, sempre vai junto com a água. Então um paciente diabético vai ter muita vontade de urinar. O paciente vai urinar bastante, vai sair açúcar, glicemia e vai tirar um pouco de água. Então o paciente poliúria vai ter muita urina em qualquer momento do dia. O fato de o paciente urinar muito, vai ter muita sede. Porque se eu urino muito, eu vou pegar um copo de água a cada momento que me estou desidratando. Já são 2 sintomas, poliúria e polidipsia. Ao querer tomar água, também vou começar a ter fome. Então vou querer comer um pouquinho mais aqui, né? Polifagia, se chama esse sintoma também. São os 3 sintomas clássicos de um paciente que começa a ter a diabetes, né? Agora, nesse momento eu vou começar a explicar sobre as complicações dos pacientes diabéticos. A complicação da diabetes não é de um dia para o outro. Quando um paciente chega no consultório, doutor, não estou enxergando bem, eu sou diabético, significa que são pacientes que têm diabetes e não foram bem controlados durante a sua vida. Essa complicação, por exemplo, a perca da visão. O açúcar da nossa sangue vai por todo o nosso corpo e chega também nos olhos, por meio de nos capilares. E na retina, a gente tem uma membrana. O paciente diabético, infelizmente, essa complicação que acontece no longo do tempo, não acontece de um dia para o outro, né? Por isso sempre oriento prevenção, tratamento antes. Se o paciente é pré-diabético, que logo vou explicar, tem que ser prevenido, tem que ser uma boa dieta. Então, assim, antes que o paciente desenvolva diabetes, a gente vai tratar. Só que, nesse caso, o paciente que chega a um consultório com perca da visão ou dificuldade para enxergar, sendo diabetes, pode ser sim que o paciente tenha alguma complicação como um desprendimento da retina, já que o açúcar se acumula nos capilares da retina, né? Então, acontece um desprendimento súbito da retina. E o que acontece? Por que faz isso? O normal é que não tenha muito açúcar, né? O que acontece no paciente diabético? Lesiona o epitélio. O que significa epitélio? A camada do capilar, do vaso sanguíneo. Ao lesionar essa camada, produz liberação de muitas proteínas inflamatórias dentro do capilar, dentro do vaso. Gera trombos. O que significa? Geram pequenos coágulos, pequenos trombos. Essa é a causa das complicações nos capilares da retina. O que acontece, por exemplo, no nervo? Quando o paciente está
está com aumento do açúcar, né, na sangue, vai nos capilares que irrigam os nervos, especificamente os nervos do pé e da perna. Não sei se vocês já ouviram falar do termo pé diabético, né? Quando o paciente tem diabetes, fala: doutor, eu estou tendo perca da sensibilidade nas pontas dos meus pés. Logo, doutor, eu não estou sentindo calor do meu pé, estou sentindo frio. E vai subindo, primeiro pelo dedo, logo pelo pé, tornozelo e a perna. Quando o paciente vem com essa perca da sensibilidade, significa que, sim, o paciente diabético pode estar desenvolvendo um pé diabético. A alteração dos capilares que irrigam os nervos das pernas ficam alterados e começa a alteração dos nervos das pernas. Logicamente, consequentemente, produz úlceras, produz aquele pé diabético que fica azulzinho, a pezinha, e fica as complicações que vocês já devem ter visto alguma vez. Essa é uma complicação também. O rim, como eu falei no início, o rim, ao filtrar muito açúcar pelo rim, o rim começa a falhar como uma maquininha no seu corpo. Quando a máquina você exagera e acelera todo dia um pouquinho de aceleração, começa a falhar. Então, o ideal é que não filtre muito açúcar pelo rim, né? Pela urina. Aí começa a ter uma insuficiência renal. Cada órgão do seu corpo tenta nivelar, porém, com esse açúcar aumentar em sangue, começam as complicações. Tem muitos alimentos industrializados hoje em dia que a gente escolhe, que são, por certo, muito gostosos, porém está cheio de açúcar, né? A gente sempre vamos ter que priorizar, né? Alimentos que não tenham açúcar simples, não podemos comer, evitar ou diminuir. Agora, açúcares complexos, né, ou carboidratos complexos seria melhor. Não estou falando que deve comer só açúcar complexo ou carboidratos complexos. Por exemplo, massas, um pouquinho de arroz, né, ou batata doce, mandioca. São carboidratos complexos. Então, o que acontece? Demora na digestão, então não fica muito açúcar no nosso sangue. Agora, alimentos como, por exemplo, açúcar fino, açúcar direto, daquela do supermercado que a gente coloca no seu café, isso sim, né? Uma colher de açúcar, tudo bem. Agora, colocar 3 em uma xícara de 100 ml, aí temos que ter um pouco de cuidado, né? Agora, também aquelas balinhas industrializadas que a gente gosta muito, que são as balinhas de uma marca X, por exemplo, que só é puro açúcar. Aí também devemos evitar, porque são açúcar simples, né? Agora, proteínas, sim, o paciente diabético tem que não restringir, porém tem que ter cuidado nas proteínas que consome, né? Pode sim comer um peixe, um porco, uma carne, sem problema nenhum. Uma pessoa sadia pode comer normal. Agora, um diabético, sim, deve controlar, tá? Para não sobrecarregar o rim. Logo, temos as gorduras, né? Temos as gorduras industrializadas, né? Por exemplo, aquela gordura de porco que eu vejo que se usa muito para alguns alimentos, tem que ser evitadas, né? Tem que ser mais gorduras, um óleo, um azeite de oliva, né? Pode ser também um ômega 3, que são óleos naturais. Pode se usar, sim, tranquilamente, num paciente diabético, um paciente normal também, sem problema nenhum. Agora, atividade física é muito importante, sim, porque a atividade física vai ajudar a queima de calorias, né? E, por consequentemente, todo açúcar que se acumula no nosso sangue vai ter energia. Então, ao você ativar um mecanismo de exercício no seu corpo, vai ajudar a queimar calorias e, portanto, o açúcar também vai queimar. O paciente diabético é muito bom, tem que fazer. O paciente diabético não pode ficar com sobrepeso, tá? Tem que ir nutricionista, inclusive controlar essa ansiedade com psicólogo e tudo. Também é importante que o paciente mantenha um peso ideal. E quando falamos do pré-diabetes, por exemplo, quando o corpo mostra sinais, por exemplo, uma famosa acantose nigrans, que são uma mancha no pescocinho, né, que mostra uma resistência à insulina, deve ser como uma pré-diabetes. Temos que olhar com muita atenção esses sintomas, né? Informações valiosas e que vão realmente ajudar muitas pessoas, Dr. Gilmer. Muito obrigado por nos esclarecer a prevenção e o manejo adequado da diabetes. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje tanto quanto eu. E eu, como sempre, aqui, rodeada de natureza, eu amo. Quero agradecer ao Orquidário Jalous Bell por nos permitir gravar num lugar tão lindo. Gente, não esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar, se inscrever no canal, nos acompanhar nas redes sociais, porque saúde é um tema muito importante e deve ser divulgado. Um beijo e até a próxima!